Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta segunda-feira, dia 24 de março. Estamos iniciando mais uma semana, adentrando aí no tempo da Quaresma, terceira semana do tempo da Quaresma, nós estamos. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. Mas, em seguida, acrescentou: em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região de Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado a não ser o sírio Naamã. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram e, levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o conduziram até um cimo da colina, sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós iniciamos esta semana, como disse, terceira do tempo da Quaresma, caminhada penitencial, que nós estamos trilhando, já aí na metade dela, né? E nós ouvimos o Evangelho de São Lucas narrando uma dificuldade que Jesus está encontrando de falar a verdade. Não Jesus encontrando dificuldade de falar a verdade, né? Mas dificuldade com aqueles que estão ouvindo a verdade. Quem gosta de ouvir a verdade? São poucos, né? São poucos. E Jesus era a verdade e falava a verdade de Deus, como está falando no Evangelho. Falando para aqueles que falseiam uma religião, uma fé, uma pertença a Deus, quando na verdade não vivem nada disso, né? E aí ele cita alguns exemplos de pessoas que para a sociedade não valiam nada. Uma viúva no tempo de Jesus, ela sofria um grande preconceito e era deixada à margem da sociedade. Um leproso no tempo de Jesus, ele não podia nem estar na cidade, ele vivia fora da cidade e não podia trabalhar, estar junto com sua família. Havia um preconceito, uma discriminação muito grande com quem era leproso. E Jesus dá a entender aqui que ele veio para essas pessoas e que essas pessoas, ao se voltarem a Deus na sua necessidade, encontram a misericórdia. E ele cita o exemplo dos profetas que foram até eles, né? Então, tendo toda a cidade, todos aqueles que estavam frequentemente no templo, o profeta foi na viúva, foi no leproso. Não naqueles que dizem estar em oração, estar em comunhão com Deus o tempo todo. Por isso se enfureceram e expulsaram Jesus do templo e queriam matá-lo. Meus queridos, nós também vivemos um tempo onde as pessoas não querem ouvir a verdade. Muitos, quando eu digo as pessoas, estou falando para cristãos católicos, viu? Nós temos muitos cristãos católicos que querem ouvir uma verdade que lhe agrade. E o Evangelho não traz uma mensagem que nos agrada, né? O Evangelho traz a verdade de Deus. E aqueles que anunciam o Evangelho precisam comunicar a verdade de Deus. E a verdade de Deus, ela mexe conosco, ela nos sacode, ela nos incomoda, porque Deus sabe onde Ele precisa mexer para a gente poder acordar, poder ser curado, para as coisas passarem a dar certo na nossa vida. Então, muitos não querem mexer com isso, como uma ferida, né, que precisa ser cuidada para poder sarar.
Às vezes quando a gente se machuca, é difícil, dolorido ali ter que mexer naquilo ali, mas é necessário para poder curar aquela ferida. Então, o Senhor nos conhece e Ele fala aquilo que precisa ser dito. E Jesus era corajoso e falava aquilo que precisava ser dito, né? Aquilo que os outros precisavam ouvir, não no sentido de que aquilo que eles queriam ouvir, mas aquilo que eles precisavam ouvir para mudar de vida. Tem muitos de nós precisando de profetas que falem, que ousem trazer a verdade de Deus como Jesus fazia. E diante desta realidade, desse cenário do Evangelho de hoje, que nós possamos observar a nossa vida, se nós estamos abertos para acolher aquilo que Deus traz para nós de diferentes formas, se nós estamos abertos para acolher ou se nós estamos fechados de tal maneira a querer ouvir uma mensagem que seja agradável aos nossos ouvidos. Muitos de nós projeta um tipo de cristianismo e quer viver esse cristianismo que nós colocamos na nossa cabeça. Então a pessoa não quer carregar a sua cruz, a pessoa não quer renunciar a nada, a pessoa não quer se converter, não quer mudar de vida, quer viver no pecado e comungar e viver as coisas de Deus, quer viver as coisas do mundo e as coisas de Deus. Quando a palavra de Deus já nos diz que não tem como nós servirmos a dois senhores, né? Insiste numa vida segundo a sua cabeça, uma vida em Deus segundo a sua cabeça. Isso não é possível, não tem como. Todos nós sabemos disso. Que possamos olhar então para nós e se percebermos que nós estamos fechados, que possamos nos abrir para que a verdade de Deus ela nos alcance e provoque em nós conversão. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.